Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma questão do vestibular da Faculdade Albert Einstein, realizada nesse último domingo, para o ano de 2026. Então, hoje nós vamos tratar dessa questão aqui, uma questão relativamente fácil, né? Então, vamos a essa questão 27. A figura mostra o ideograma que representa o conjunto de cromossomos identificado em uma célula somática de uma espécie de planta. Então, a gente sabe que o diagrama é essa representação esquemática, né, desse conjunto de cromossomos, que aí, no caso, é referente a uma planta. Antes de vir aqui para o comando, nós notamos que cromossomos semelhantes estão agrupados em trios, né? Trios, o que nós chamaríamos de cromossomos homólogos. Então, são cromossomos semelhantes. Aqui, ó, do 1 até o 3, você tem esses três trios, e assim vai seguindo até o 23º, ou seja, contando aí um total de 23 trios de cromossomos homólogos, né? Que eu coloquei aqui. Esse diagrama revela que essa planta é o que é algo muito comum em plantas ser triploide, né? Nós, seres humanos, nós somos diploides, porque a maior parte das nossas células, com exceção dos nossos gametas, são diploides. O que isso significa? Nós temos pares de cromossomos semelhantes, né? Que nós chamamos de cromossomos homólogos. Então, o nosso material genético ele está assim organizado nesses pares que nós sabemos que um provém de origem paterna e o outro de origem materna, né? Um vem do espermatozoide do pai, o outro veio do ovócito da mãe. Então, nós temos aí a maior parte das nossas células diploides. Nas plantas é comum ser triploide, às vezes até tetraploide. Então, vamos às nossas alternativas. A análise desse diagrama revela que essa planta é A, haploide e apresenta número ímpar de cromossomos. Bom, só por esse haploide a gente já exclui, porque o que é ser haploide? É você ter apenas um representante de cada cromossomo, que no caso de nós humanos, as células que representam essa condição aí são os nossos gametas. Então, como os nossos gametas se originam por meiose, esses pares de cromossomos homólogos, eles são separados na meiose, de forma que os gametas, eles herdam ou o membro que era de origem paterna ou o membro que era de origem materna, né? Ele vai herdar apenas um representante daquele par. Então, célula haploide é uma célula que possui apenas um representante. E aqui a gente vê que estão aos trios. Então, não é haploide, né? É triploide. Em relação ao número ímpar de cromossomos, né, nós teríamos que contar. Como a gente está vendo aqui que todos estão em trio e são 23, seria fazer 3 vezes 23, né? 3 3 9, 3 vezes 2 6, 69. Ok, tem um número ímpar de cromossomos, ok, né? O total aí vai dar 69, se eu não estou errando. 3 vezes 23, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, é isso mesmo, 69. Mas a grande questão tá aqui em dizer que é haploide, não é haploide, tá? É claro e evidente aí que é triploide. B. Poliploide, poliploide, ok, tá? Que não necessariamente precisa estar aí como triploide. Mais de dois, né? Acima de diploide, você pode considerar como poliploide. Tanto que você vê que nas alternativas não tem nenhuma opção triploide. Se houvesse, também estaria correto, tá? Mas esse poliploide se aplica também, tá? Porque acima de dois, né? Acima de diploide, a gente pode considerar já como poliploide. Então, ok. E apresenta 23 trios de cromossomos homólogos. Sim, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, né? Nem precisaríamos contar, mas como sou cismada, eu contaria, se fosse a minha prova, né? Mas aqui ele já vai indicando, ó, do 1 ao 3, 4 ao 5, 6 ao 12, enfim. 23, o quê? 23 trios. Então, essa B aí está correta, né? Mas vamos às outras, caso tenha havido aí alguma dúvida, né? A C vai dizer que é diploide, obviamente que não é, diploide seriam aos pares, né? Estão aos trios e apresentam um conjunto de 69 cromossomos. Ok, 69 nós já fizemos antes, né? 3 vezes esses 23, 69, porém não é diploide. D, aneuploide. Gente, aneuploide não existe, tá? Na verdade, a aneuploidia é um tipo de anomalia cromossômica, né? Na qual se ganha ou se perde, nos tem o conjunto convencional. Por exemplo, nós, espécie humana. O que que é o convencional? Ter 46 cromossomos, né? Que estão aos pares. Então, 23 pares de cromossomos homólogos, totalizando 46. Então, se alguma anomalia acontece da pessoa ter um a mais, como por exemplo na trissomia do 21, que caracteriza a síndrome de Down.
Então, essas pessoas, elas, em vez de terem um par do 21, elas têm um trio. Então, em vez de elas terem 46 cromossomos na sua totalidade, elas têm 47. Então, é um caso de aneuploidia. Ou em caso de monossomia também, em que era para ser um parzinho e acaba perdendo um, e aí tem só um, e aí no total, em vez de ter 46, acaba tendo 45, né? Como na síndrome de Turner, né? Que é lá no par de cromossomos sexuais, a pessoa tem apenas um X. É um caso de aneuploidia. Então, a aneuploidia é uma anomalia cromossômica, tá? E aqui a gente não nota nada do tipo, porque estão todos aos trios. Então, como tá todo mundo aqui aos trios, não se nota que houve a perda ou acréscimo de algum cromossomo aqui. E apresenta a trissomia de todos os cromossomos. Não, tá? Se fosse um caso de trissomia de todos os cromossomos, né? Às vezes por um erro, problema de divisão, acaba não se separando muito bem lá uma célula, sei lá, que era tetraploide e acaba produzindo por meiose uma célula triploide de uma outra haploide, por exemplo. Mas nesse caso a gente não chamaria de trissomia, e sim uma célula triploide mesmo, tá? Desde que aquele indivíduo tenha seguido viável. Em seres humanos e animais não é comum, tá? Em animais, acho que tem um caso, né, de um anfíbio que aconteceu isso e seguiu sobrevivendo, mas foi viável a vida, mas geralmente nem é viável a vida. Mas em plantas é mais comum de acontecer, como esse caso aqui tá falando que é uma planta, né? Mas a gente não chamaria isso de uma trissomia, a gente chama de trissomia quando isso é uma anomalia que acontece com um dos grupos aqui, ou com um dos pares, né? Que aí acrescenta um, então uma trissomia. Então, essa D aqui é a mais nada a ver, daquelas alternativas assim que fogem por completo, sabe? Que se a pessoa assinalar, a pessoa lá que está corrigindo vai pensar, nossa, esse aqui realmente não faz ideia do que foi trazido nessa questão. E é poligênica e apresenta 69 cromossomos homólogos. Bom, 69 cromossomos no total, né? Não 69 homólogos, porque aqui esses não são iguais a esse, nota um tamanho diferente e tudo mais. Então já tá errado esses 69 cromossomos homólogos. E poligênica não tem esse nome. Poligênico é um termo que a gente usa geralmente para tipo de herança, né? Então, em genética. Então, por exemplo, a cor da pele, a altura, que não envolve apenas um par de genes, um par de alelos, envolve mais, né? Então, aí, quando envolve mais genes, a gente chama de poligênico. Não tem nada a ver com o que está sendo apresentado aqui, certo? Então, uma questão interessante aí para trabalhar essa questão de ploidia. Então, alternativa B. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.